Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo. Já que o pastor pregou e falou de Moisés, eu falei, Jesus, que eu vou falar de Moisés agora. Êxodo 17. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Se você achou, diga amém, por favor. Glória a Deus. Há alguma expectativa no seu coração por que Deus quer fazer? Glória a Deus, aleluia. Eu confesso que eu estou um pouco nervoso, é natural. Porém, a minha oração para Deus foi: Senhor, que não seja eu, nem as minhas vontades, nem a minha mente, mas que seja o Teu Espírito Santo ministrando a Tua igreja. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Êxodo 17, 8 diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Redifim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército da Amalequita ao fio da espada. Amém? Irmãos, se nós formos ler todo o Antigo Testamento, nós vamos ver muitas vezes que houveram batalhas, que houveram guerras, e muitos povos, muitas nações se levantaram contra Israel e contra o povo de Deus. Todo o Antigo Testamento vai ter sempre uma guerra, uma batalha. Eu creio que você aí lembra de mente alguma guerra, alguma batalha que alguém se levantou contra o povo de Deus. E em Romanos 15:4, você não precisa abrir, o apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio de perseverança e bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Ou seja, todas essas guerras, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, Deus, através do Espírito Santo, inspirou homens a registrarem isso, essas guerras. E o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que ele só foi registrado esses textos para o nosso ensino, perseverança e bom ânimo. Isso me faz entender que se algo foi registrado por Deus nas Sagradas Escrituras, é para que nós aprendamos algo com isso. E se é para a gente aprender algo com a batalha, isso me indica que a batalha não acabou. A guerra não terminou. Então, pega aí na mão do seu irmão da direita e da esquerda, dá uma sacudida nele assim, ó, e fala para ele assim: irmão, a guerra não terminou. Você precisa entender que nós estamos em guerra. Sacode esse varão bonito aí do seu lado, essa varoa aí, amém? E por que é importante nós entendermos que a guerra não terminou, que nós ainda estamos em guerras? Nós precisamos entender. Por quê? Porque, meus irmãos, quando nós estamos em guerra, nós estamos vigilantes. Quem está em guerra não vacila. Quem está em guerra não dorme na batalha. Quem está em guerra não anda sem armadura. Ninguém entra numa guerra sem armadura, e a gente vai falar sobre as armaduras. E quem está em guerra estuda a forma que o seu inimigo age e aprende a discernir
quem verdadeiramente é o nosso inimigo na batalha. E por que é interessante essas coisas? Porque quando nós esquecemos que estamos em guerra, quando está tudo normal na nossa vida, o dia a dia, as coisas estão dando certo, né? Está tudo certo no trabalho, está tudo certo no nosso casamento, corre um grande risco de nós baixarmos a guarda. E quando baixamos a guarda, é a hora que o inimigo se aproveita. Então nós não podemos andar vacilantes, nós temos que estar sempre vigilantes, entendendo que a guerra não acabou. Entendendo que todos nós participamos de uma guerra e nós temos que tomar um lado nessa guerra. Amém? Glória a Deus, vocês estão quietinhos hoje, mas vamos lá. E quando eu pensei nesse texto, na verdade não foi nem eu que pensei. Eu cheguei em casa do curso, e eu chego bem tarde, chego por volta de 11h30, meia-noite, e eu deitei na cama para dormir. Confesso que estava muito cansado nesse dia, e esse texto saltou aos meus olhos. E minha mente já começou a trabalhar, e o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo nesse dia, e eu tive que levantar da cama, pegar o celular e começar a anotar algumas coisas. Eu falei: Deus, se é isso mesmo, então o Senhor mesmo quer falar com o povo. E o Espírito Santo, nesse texto que a gente leu de Êxodo 17, falou comigo que uma guerra só foi vencida porque homens entenderam a sua verdadeira posição na batalha. 3 homens, Moisés, Arão e Hur, entenderam a sua verdadeira posição na batalha. O natural de todo ser humano numa guerra é buscar armas físicas. O natural de todo ser humano numa guerra é buscar espadas, é buscar coisas naturais que pode armá-lo para a guerra natural. Mas a batalha do crente não são vencidos com armas naturais. 3 homens entenderam isso e se posicionaram onde? No mundo espiritual, na batalha. Existe, meus irmãos, um mundo espiritual e a guerra é travada dia e noite. Moisés, Arão e Hur entenderam isso. E Moisés, no texto, nos relata que ele subiu a colina, ele subiu no monte, e a batalha lá embaixo, natural, acontecendo, mas ele entendeu que aquela guerra iria ser vencida no reino espiritual pela força de Deus. E me chamou a atenção que a minha versão da Bíblia, olha que diz no versículo 9, estava dizendo assim, ó: então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens. Eu não sei como está a sua versão, mas a minha está assim, ó: alguns de nossos homens. Quando você entra numa batalha, você entra com alguns homens só, pastor? A verdade é que no natural a gente tem que entrar na batalha com força total. Mas Moisés já tinha em mente que essa batalha era espiritual. Então ele não se preocupou com a quantidade de homens ou com o tamanho do exército. Ele sabia que isso seria vencido no reino espiritual. E como diz o apóstolo Paulo, isso foi escrito para o nosso ensino. Nós precisamos entender, meus irmãos, de que forma verdadeiramente batalhar e vencer as guerras. Nós não podemos batalhar com as forças do nosso braço. Nós não temos força alguma, né, naturalmente falando, contra Satanás e seus demônios. Quem está tentando encarar essa batalha com a força do próprio braço, infelizmente vai perder. E é por isso, pastor, que nós temos tanta gente desanimada dentro da igreja, tanta gente cansada da batalha, porque nós precisamos aprender a batalhar. De que maneira? De maneira espiritual, tomando as forças e o exército de Deus, amém? Estão captando? Amém. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Vamos ver o exemplo de mais um homem que aprendeu que a sua batalha não era no campo espiritual, não era no campo, físico, e sim espiritual. 2 Reis 6, capítulo 6, versículo 15. 2 Reis 6, 15.
A Bíblia vai falar de Eliseu, seu moço, um assunto bem conhecido nosso. E a palavra de Deus diz assim, 2 Reis 6,15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que dos que estão com eles." E Eliseu sacou da sua espada. É assim que está escrito em sua Bíblia? Vocês estão acompanhando o texto comigo? Está dizendo aqui que Eliseu sacou da sua espada? Sacou do seu revólver, naquela época que nem existia? O texto está dizendo assim, ó, e Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que ele veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, Eliseu fez o que? Ele sacou a espada de novo? Eliseu orou, ele orou ao Senhor: "Fere estes homens de cegueira." Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Meus irmãos, a minha oração essa noite é que Deus abra também os nossos olhos espirituais, como abriu os olhos desse moço de Eliseu, para que a gente entenda o nosso campo real e verdadeiro de batalha, e para que a gente entenda que há um exército inteiro celestial disponível para entrar na minha e na tua luta. E como nós acessamos esse exército? Através de oração. Não há uma outra forma de Deus intervir nas nossas causas se nós não orarmos. Deus é conhecedor da nossa causa, mas Ele espera que, assim como Moisés fez, que diante de uma batalha, diante de uma guerra, de vez nós sacarmos as nossas armas físicas, de vez nós sacarmos muitas vezes a nossa língua para proferir maldição, para falar coisas que não devemos, Ele espera que, assim como Moisés, nós levantemos as nossas mãos em sinal de rendição, dizendo: "Senhor, eu não posso nessa luta, eu não tenho forças físicas, eu não tenho condições para lutar, mas eu sei que o Senhor pode lutar por mim." É assim que Moisés nos ensina a forma de batalhar e vencer. Existe uma frase conhecida, não sei se os irmãos já ouviram, que diz assim, que os nossos joelhos podem nos levar muito mais longe que os nossos pés. Meus irmãos, sabe qual é o pior? É que nós sabemos de todas essas coisas, mas infelizmente nós deixamos essas coisas passarem. Nós sabemos a forma de guerrear, porque nós somos conhecedores da Bíblia, nós somos conhecedores da palavra de Deus. Todos os textos lidos até aqui, todos nós conhecemos de cor e salteado. Mas existe uma grande diferença da gente conhecer um texto e da gente viver esse texto. E é sobre isso que Deus quer nos despertar essa noite, para que a gente comece a viver isso, porque Deus, o coração de Deus está desejoso em responder às nossas orações. Essa igreja não tem clamado por carro, essa igreja não tem clamado por dinheiro, essa igreja tem clamado por avivamento, e essa é a vontade e o querer de Deus para nós. E quando o nosso coração está alinhado com o coração de Deus, algo se move no espiritual. Deus está nos preparando para este avivamento, e nós precisamos entender que nós precisamos orar sem cessar, dia e noite, para que esse avivamento desça. Avivamento de Gales, que como foi pregado aqui, foi isso, varão? 13 anos de oração, não foi isso? 13 anos um homem orando para que um avivamento descesse. Agora quer ver a diferença? Quem aqui nas eleições orou pela nossa nação? Nas últimas eleições, alguém orou pela... Jesus, misericórdia. Poucas pessoas oraram pela nossa nação, assim, é isso mesmo, gente? Glória a Deus, amém. Vamos orar mais pela nossa nação.
Mas a verdade é que muitas pessoas, muitos cristãos no Brasil se mobilizaram em oração nessa eleição. E porque talvez nós vimos na verdade uma resposta que talvez não fosse a que a gente queria. O que aconteceu? Todo mundo parou de orar. É no momento de dificuldade, gente. É no momento de dificuldade que nós devemos estar cada dia mais em oração, cada dia mais buscando a Deus. E nós sabemos que no natural não é isso que acontece. Quando vem as lutas e a batalha, nós nos enfraquecemos. E muito de nós até saímos da igreja, não conseguimos vir cultuar, faltamos nos cultos, porque perdemos as forças na batalha. Mas que fique gravado hoje no nosso coração, que é tempo de acessarmos o exército celestial a nosso favor, através da oração, amém? E nós entramos aqui no tópico 1 dessa pregação, falando a respeito, o tópico 1 diz assim, não fuja da guerra. Não fuja da guerra. Existe uma guerra. Você está ciente que existe uma guerra de verdade? Existe uma batalha? E nós precisamos entender que nós não podemos fugir da guerra. Não há como, meus irmãos, nós corrermos de uma guerra que já foi estabelecida. Essa guerra começou no céu, lá atrás. Satanás se levantou contra Deus por orgulho e Deus o derrubou ele do céu. Ele está aí solto aí no mundo. E já existe essa batalha, e a Bíblia diz que Satanás não dorme. Ele não dorme. Ele está dia após dia tentando contra a nossa vida. E aqueles que já estão lá na mão dele lá, ele se preocupa mais com nós que estamos aqui. É eu e você que temos que estar revestidos do Espírito Santo, com a armadura de Deus, porque Satanás não vai ter pena de nós nessa batalha. Mas o que acontece, meu pastor, o Espírito Santo de Deus falou comigo, quando eu estava estudando esse assunto, o Espírito Santo de Deus falou comigo que existe crentes, existe pessoas que estão fazendo acordos com o inimigo. Existe crentes, existe pessoas, o Espírito Santo falou muito forte a respeito disso no meu coração, que existe pessoas que pensam da seguinte forma: eu não vou impor as minhas mãos sobre ninguém, eu não vou orar por ninguém, eu não vou liderar nenhum tipo de ministério, eu não vou fazer nada na casa de Deus, porque talvez se eu não mexer com o diabo, talvez ele não mexa comigo. Espírito Santo de Deus, olha irmãos, isso aqui é sério, é muito sério. Tem gente que pensa, né, que se ele não guerrear, que se ele não batalhar, que se ele não tomar o seu lugar no exército, Satanás vai olhar para ele e vai falar: tá quietinho ali no canto dele, deixa ele lá, deixa ele quieto. Mas o problema de fazer acordos com o inimigo é que 100% das vezes quem faz acordo com o inimigo está em cima do muro. E o muro, meus irmãos, é do diabo. Nessa batalha não existe meio termo. Deus não quer meio crente. Deus não quer meias decisões. Deus quer nos ver posicionados do lado certo, do lado correto dessa batalha, e guerreando em nome de Jesus. Amém? Olha que Jesus diz, não precisa abrir. Olha que Jesus diz lá em Mateus 32: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Quando nós não tomamos uma posição na batalha, nós estamos negando a Jesus. E a Bíblia é bem clara e enfática em dizer que se nós o negarmos aqui, Ele vai nos negar diante de Deus. Se qualquer um de nós, irmãos, estivermos em cima do muro e Jesus voltar, infelizmente ficaremos, porque muro não é lugar de crente. Escolha a sua posição na batalha, escolha o seu lado na batalha, em nome de Jesus, e comece a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Existem casos, existem guerras
Existem pessoas que estão sofrendo porque não entenderam a forma que deve batalhar, não entenderam de que maneira nós precisamos nos posicionar na guerra. Nós não precisamos de armas físicas, nós não precisamos nos armar de orgulho. O que nós precisamos, meus irmãos, é acessar as armas espirituais através da oração e guerrearmos através da oração. É a única forma de vencermos, amém? Glória a Deus. É muito importante nós entendermos a posição que nós temos que ter no exército de Deus. O Espírito Santo falou muito sobre isso comigo durante o estudo dessa palavra: posição, posicionamento. Entender quem somos em Cristo e nos posicionarmos nessa batalha. O segundo tópico dessa pregação é: mire no alvo certo. Identifique o seu verdadeiro inimigo. E aí vem uma pergunta: será que verdadeiramente sabemos quem é o nosso real inimigo? Será que verdadeiramente entendemos quem é o nosso real inimigo? É algo simples de responder, né? Até porque muita gente põe culpa de muita coisa no diabo, né? O crente tem uma mania de é o diabo se levantando o tempo todo. Mas nós temos uma péssima mania de achar que o nosso verdadeiro inimigo é alguém que está mais próximo de nós. Muitos de nós achamos que o nosso inimigo é a nossa esposa, é o nosso marido, é o nosso irmão da igreja, né? Pegamos birra com o nosso irmão: o irmão fulano de tal passou, não falou comigo, não gostei, é meu inimigo. O irmão do grupo A, não vou me relacionar com o irmão do grupo B. Irmão, para com essa bobagem. Nós precisamos entender que existe um inimigo de verdade. Satanás e seus demônios não dormem. Satanás e seus demônios se levantou contra a igreja de Deus. E é contra ele que nós devemos guerrear. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. A gente vai ler, Efésios 6:10. Abra aí a sua Bíblia. Eu sei que é um texto muito conhecido, mas é um texto muito conhecido que nós sabemos até de cor, mas infelizmente está faltando viver esse texto. Efésios 6:10 diz assim: finalmente fortaleçam-se em quem? No Senhor e no seu forte poder. É nele, é dele que vem a nossa força para a batalha. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Achamos o nosso verdadeiro inimigo, aquele que provoca ciladas, peça de tropeço em nosso caminho. Ele é o nosso verdadeiro inimigo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Em algumas versões está escrito: nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse é o verdadeiro inimigo das nossas almas, é o diabo. E não é contra pessoas que nós lutamos. Muitas vezes o diabo usa pessoas para serem peças de tropeço na nossa vida. E nós nos magoamos com pessoas, nós nos chateamos com pessoas. Nós achamos que, se eu me afastar de fulano ou de cicrano, eu vou ter uma vida melhor, ou vou ser mais feliz. E nós não entendemos quem está operando por trás no mundo espiritual. Irmãos, a Bíblia diz assim, orem pelos seus inimigos. Quando você achar que tem um inimigo aqui na terra, comece a orar por ele. Expulsa o espírito maligno que está agindo sobre a vida dele. E aí com certeza você vai ser vencedor nessa batalha. Porque você vai estar mirando no alvo correto, no alvo certo. Esse é o alvo certo. E assim como Moisés e Eliseu entenderam isso, entenderam que a batalha, que a nossa luta, ela não era a forma de vencer a batalha e a luta, ela não era só no campo físico, mas ela era mais no mundo espiritual.
O mundo espiritual, meus irmãos, é o que move o mundo físico e não o contrário. Quando nós aprendemos a batalhar de maneira correta, em oração, no mundo espiritual, nós vemos as coisas começarem a acontecer na nossa vida no mundo físico. É o mundo espiritual que move o mundo físico. E por isso Deus quer abrir os nossos olhos nessa noite para aprendermos a batalhar de forma correta. Amém? E não importa, meus irmãos, quem são os amalequitas que se levante hoje contra nós no mundo espiritual, nós precisamos entender qual é a nossa posição na batalha. Quando um homem ou uma mulher de Deus entende a sua posição na batalha, ele se torna invencível, porque a nossa posição não é se armando de armas físicas, a nossa posição é interceder a Deus para que Ele lute as nossas batalhas, e Deus nunca perdeu uma guerra, o nosso Deus é invencível. Nós precisamos acessar esse exército celestial que nunca perdeu uma batalha para agir em nosso favor através da oração. Não há outro caminho a não ser a oração. A oração serve também como intimidade para nós nos achegarmos a Deus, mas a oração é uma arma poderosa de batalha espiritual. E nós precisamos entender isso, nós precisamos nos colocarmos como Moisés se colocou, a intercedermos um pelos outros. Moisés subiu acima do monte para sustentar o povo em oração na batalha. Nós precisamos, assim como Moisés, Arão e Hur, um sustentando o braço direito, o outro esquerdo, nós precisamos entender que nós, como povo de Deus, precisamos sustentar-nos uns aos outros em oração nessa batalha. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Nós precisamos de uma vida de oração que não seja egoísta, que não seja só para nós mesmos. Nós precisamos aprender a interceder por pessoas. Nós precisamos aprender a interceder pela nossa nação, porque isso é bíblico. Isso não é o Paulo que está dizendo. Nós temos que se dobrar diante de Deus com as mãos levantadas. Eu estava aqui no Vertical no sábado, eu achei lindo. O Tom trouxe essa passagem. E ele falou assim, que quando nós levantamos as nossas mãos, como fez Moisés, é um sinal de rendição. Nós estamos declarando para Deus: Deus, eu não sou nada e nem ninguém, eu não posso nada nessa batalha, mas é o Senhor que guerreia as minhas guerras. Nós precisamos entender isso, e é por isso que às vezes o ministro sobe aqui, ele fala: levante as suas mãos, e muitos não levantam, porque não tem entendimento do que é levantar as mãos diante de Deus. Levantar as mãos diante de Deus, meu irmão, é dizer: eu estou rendido. Eu estou rendido. Eu vou usar o exemplo que o Tom usou aqui sábado. Ele falou assim: olha, quando um policial te para na rua aí para te dar um enquadro, qual a primeira coisa que você faz? O cara nem pede, você já está de mão levantada. Estou rendido, né? Mesmo que não fez nada, mas estou rendido. Às vezes, né, Deus me livre e guarde, mas um assaltante te para na rua para te assaltar, parece que é meio natural. Você, opa, o assaltante, abaixa essa mão aí, você, ó, estou rendido. Nós nos rendemos no mundo, para um policial, para um bandido, para quem seja, mas diante de Deus nós ficamos de mãos abaixadas. Muitas vezes nosso orgulho não nos deixa, não nos permite levantarmos as nossas mãos em rendição a Deus. E é disso que nós precisamos para vencer as nossas batalhas, amém? Meu Deus, a hora não passa, a hora voa. Vamos para o terceiro e último tópico para nós encerrarmos. O primeiro tópico, só para que você grave: não fuja da guerra. O segundo tópico: mire no alvo certo, identifique o seu verdadeiro inimigo. E o terceiro tópico é: use as armas corretas. Eu vou ler aqui, para não tomar mais tempo, 2 Coríntios 10, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos.
Não é o Paulo é o Paulo apóstolo. Ele está dizendo: nós não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então nós precisamos parar com esse negócio, irmãos, de achar que coisas da terra vai nos garantir vencer algum tipo de luta. Muitas vezes nós erguemos as nossas espadas, como fez o apóstolo Pedro andando com Jesus. Quando vieram prender Jesus, ele sacou da espada, cortou a orelha de Malco. O homem que estava andando 3 anos com Jesus ainda não tinha entendido a que nível de batalha eles estavam. E muitas vezes nós fazemos isso, mas o apóstolo Paulo traz luz aos nossos olhos quando ele diz: não lutamos segundo os padrões humanos. Pelo contrário, as armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Efésios 6,13 também diz, Ministério de Louvor pode subir em nome de Jesus. Efésios 6, versículo 13, o mesmo apóstolo Paulo nas cartas aos Efésios vai nos dizer: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O interessante, quando eu comecei a analisar as armaduras, quando eu comecei a pensar em cada uma delas, nós vemos que são 5 para a defesa e 1 para o ataque, que é a espada do Espírito. Mas nas armaduras não tinha oração. Eu falei: meu Deus, como que eu vou me armar sem oração? Né? Nós vemos cinto da verdade, couraça da justiça, prontidão do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Aí quando eu chego no versículo 18, a Bíblia é linda e maravilhosa. Aí diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo em mente, estejam atentos e perseverem em oração, porque a oração é o acesso a toda essa armadura de Deus que nós estamos precisando nos dias maus, nos dias de hoje. A oração é o acesso às armaduras de Deus. Em nome de Jesus, fique de pé. Em nome de Jesus, eu quero orar.